Olá, queridos, graça e paz, que alegria poder estar aqui mais uma vez para irmos juntos nesta jornada de bênção e edificação por meio da TV Itapetinga. E hoje o programa 180 Graus Metanoia vai ser tremendo. Por isso eu peço a você, convide mais alguém, compartilhe esse link para que pessoas possam ser abençoadas, porque o tema de hoje é finanças, dinheiro. É um tema que ouvir na igreja causa muito incômodo para muita gente. Então você vai ouvir hoje aqui sobre dicas de como não ficar preso a dívidas, dicas financeiras para abençoar sua vida, e tudo isso respaldado na palavra de Deus. Eu sou o pastor Jorge Moraes e eu tenho grandes expectativas para o agir de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Que se ela for lançada e alcançar uma terra fértil, pode ter certeza que a palavra do Senhor irá frutificar. Portanto, vem com a gente para este programa 180 Graus Metanoia. Eu creio que grandes coisas o Senhor reservou para este dia. Então, vamos agora juntos, eu e você, ouvir essa entrevista maravilhosa com o pastor Rafael Rocha, que estará falando algo a respeito de dinheiro e de finanças. Vem comigo! Muito bem, glória a Deus, estamos de volta e agora sim, começando esse quadro mais que especial, e está aqui comigo meu amigo pastor Rafael Rocha. Vou falar um pouquinho desse homem de Deus, pastor Rafael Rocha Nazaré, casado há mais de 15 anos com a nossa querida Paloma, uma mulher de Deus. Pastor Rafael, pastor batista há mais de 10 anos, ele é bacharel em teologia pelo seminário Betel e também é pós-graduando em educação financeira pela UNOeste. O Rafael também tem um curso de líder Professional Coach, né? Pela Action Coach, e é capelão estudantil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje, com muita alegria, estou recebendo aqui o pastor Rafael Rocha, que vai nos abençoar, falando desse tema tão importante que é sobre finanças. Rafael Rocha, meu amigo, que alegria, que prazer te receber aqui em nosso programa. Jorge, prazer é meu, você é meu amigo e meu pastor, uma longa data, é um prazer muito grande estar aqui com você. Eu acredito que os telespectadores vão se dar muito bem hoje, vão aprender muito e a gente espera poder contribuir com isso. Amém, glória a Deus. E falar de finanças, não tem como não falar de dinheiro. Sim. Finança e dinheiro caminham juntos, né? É uma perna, né? É a perna direita ou a perna esquerda do outro. Então, porque na verdade dinheiro, falar de dinheiro na igreja, Rafael, a impressão que eu tenho que esse tema, dinheiro, para o povo cristão, ou para uma grande parte, se eu posso assim dizer, sem exagero, sem, né, correndo o risco de errar, mas uma boa parte dos cristãos, o dinheiro ainda é um tabu, Rafael? Fala comigo. Pastor Jorge, o dinheiro é um grande tabu para a sociedade, assim como o sexo e a saúde, né? A gente tem muita dificuldade de falar na internet, na igreja, na sociedade, desses três temas. Mas o dinheiro, principalmente, porque nós vivemos num país endividado, e endividado há muito tempo. O país é endividado, a população é endividada, e como um país de terceiro mundo e endividado, quando alguém cresce, avança, prospera, cresce num empreendimento, a gente sempre pensa, como sociedade, que aquela pessoa burlou alguma regra, aconteceu alguma coisa, ela fez alguma coisa que não devia para ter o que tem, para fazer o que fez. Ou casou com uma pessoa com dinheiro, ou herdou Sim. de um berço, né, de ouro, ou roubou. Né? Deu algum jeitinho, né? Esse é o primeiro pensamento. Que coisa interessante, não? Mas nem sempre é assim. Isso pode acontecer? Certamente pode acontecer, mas nem sempre é assim. Grande parte dos empresários no Brasil são muito honestos. Quem não é honesto muitas vezes é o governo com esses empresários, taxando demais,
regulando demais. Se houvesse menos taxação, menos regulação, os empresários poderiam crescer mais, gerar mais emprego e assim gerar mais renda na nação. Então, a nossa nação ela tem esse conceito de que se alguém cresceu, ela passou alguém para trás. Que se alguém avançou, alguém precisa ficar para trás. Então, esse tabu ele vem da sociedade, né? E vem de... os nossos avós às vezes pensavam assim, os nossos pais pensavam assim. Se você for se reunir com uma pessoa que é rica por décadas, né? por gerações, esses assuntos não vão ser assuntos abordados lá. A pessoa ela entende o esforço que se faz para ser rico. Ela entende o caminho, ela entende o processo, ela sabe que é longo. Um caminho longo de estudo, um caminho longo de trabalho. Eu conheço poucos empresários que no seu tempo de construção patrimonial trabalham menos que 12 horas. Verdade, né? Eu conheço poucos. Por isso muitos acabam falindo no novo empreendimento, né? Que outrora ele era o empregado, é igual como se fosse o cozinheiro, né? Alguém fala, poxa, você cozinha muito bem, por que você não abre o seu próprio restaurante? Sim. Né? Aí quando ele abre o restaurante, ele vê que ele era apenas um cozinheiro e tem outras questões de muito trabalho. De muito trabalho. Sim, ele vai precisar entender que o primeiro a chegar tem que ser ele, porque é o olho do dono que engorda o boi, e o último a sair tem que ser ele, porque a palavra não é confiar, a palavra é conferir. Sim, quando a gente pensa em alguém para cuidar do nosso dinheiro, a gente pensa em alguém confiável. Não, mas a palavra não é confiar, a palavra é conferir. A gente precisa de alguém não que a gente confie, mas alguém que a gente sabe que confere. Perfeito, muito bom. E falando disso, sobre a igreja, né? Quando se fala de dinheiro na igreja, né? Parece que dinheiro se torna um demônio, né? E queria fazer essa pergunta para você. A Bíblia fundamenta sobre guardar dinheiro? E por que entesourar, né, o dinheiro nessa terra, né? Esse talvez seja o grande questionamento, ainda que de forma inconsciente. As pessoas elas estão no culto, não querendo ouvir sobre dinheiro. Sim. Se o pastor fala sobre o tema dinheiro, gera um certo desconforto, mas ela não vê a hora do culto acabar porque amanhã ela precisa ganhar dinheiro para pagar as contas. Me fala um pouquinho, Rafael, assim, tem algum texto bíblico que você pode trazer para a gente, compartilhar com o nosso público aqui, nossos telespectadores, que possa falar um pouco sobre o dinheiro e por que entesourar dinheiro na terra, deve ou não, como é que é isso? O que você pode passar para a gente? Existem muitos textos que vão falar sobre a questão do dinheiro, mas antes mesmo de citá-los, e eu queria que você anotasse de verdade, que você anotasse os textos que a gente vai falar aqui, porque eles são vitais para que você entenda como utilizar seu recurso com propósito. Eu acho que o que falta para tirar o bloqueio das pessoas com relação ao dinheiro é o propósito. Perfeito. Para que o dinheiro serve? Eu trabalho durante 20 e tantos dias do mês e ganho um montante de dinheiro. Para que aquele dinheiro serve? Enquanto a gente não aprender para que o dinheiro serve, a gente vai continuar endemonizando o dinheiro, tendo preconceito com o dinheiro, falando do dinheiro como um grande tabu. O dinheiro serve para 3 coisas. É bem simples. O dinheiro serve para proteger a família, o dinheiro serve para realizar sonhos, o dinheiro serve para ajudar pessoas. É simples. Simples. É simples como água. Se você ganha o dinheiro e você não protege a sua família, tá errado. Se você ganha o dinheiro e você não realiza sonhos, tá errado. Se você ganha dinheiro e não ajuda pessoas, tá errado. Opera com o reino de Deus, né? Então, assim, ajudar pessoas é um caminho muito amplo. Sim, né? Muito grande. Quando você é fiel no dízimo e na oferta, você volta para a Bíblia e a Bíblia fala o para que serve o dízimo e a oferta. Em algum momento você vai perceber que a Bíblia fala que esse recurso é utilizado para cuidar do órfão e da viúva. Que esse recurso é para manter a casa de Deus. E aí você percebe o quão social. Eu sempre falo isso para amigos que dizem assim, eu quero ser pastor, igreja não sei o quê, é fácil ganhar dinheiro na igreja. Eu falei, então faz o seguinte, vá para o seminário,
faça lá todas as 80 e tantas matérias do seminário, termine, passe num concílio, comece uma igreja e termine a sua vida como pastor. Depois você vem falar comigo. Acho que é fácil. Não, faz isso, faz isso. Você pode ganhar, certamente, se você fizer isso, você vai ganhar mais dinheiro do que 95% da população brasileira. Porque mais de 75% da população brasileira ganha entre um salário mínimo e 3. Você vai ganhar mais que milhões de pessoas no Brasil, porque o pastor não ganha menos que o salário mínimo, certamente. Mas a hora que morrer uma pessoa da sua família ou de outra família, você vai ter que estar lá. Agora, coisa interessante, olha, tem muitos princípios por trás disso tudo. Quantas horas de estudo? Se você faz essa mesma energia, gasta essa mesma energia, faz esse mesmo investimento para qualquer outra área da sua vida, você vai ter o recurso, você vai ter o retorno daquilo. Sim. Eu conheço um pastor, de fato é o meu pastor, que no início da caminhada dele, o armário dele era o prego na parede. Hoje, depois de muitos anos de semeadura, de trabalho, hoje Deus deu a ele uma condição. Sim. E alguém olha hoje para ele e fala, lá, olha como é que ele está roubando, mas não sabe do investimento de tempo, esforço, trabalho, dedicação, renúncia. Então o dinheiro, as pessoas, né, olham um quadro assim, aí acaba demonizando. Sim. E você falou algo muito interessante aí, Rafael, que o dinheiro tem que ter propósito. Eu vou contar uma experiência rapidinho, porque hoje o tema é contigo, mas eu acho que vale a pena. Eu estava precisando de uma quantia para a minha vida e também para ajudar a obra de Deus. E eu estava no monte, eu gosto muito de ir ao monte. Não sei se vocês gostam de ir ao monte orar. E eu estava orando ali, eu falei, Senhor, a provisão, Senhor, Deus, a provisão. Aí eu orando, aí eu comecei a falar provisão, aí eu ouvi a voz do Espírito Santo, provisão. Aí eu provisão, aí vinha a voz, provisão. Eu provisão, 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 provisão. Estou entendendo, Senhor. Toda provisão do céu para a terra é para uma visão, ou seja, é para um propósito. Dinheiro deve ter destino. Sim. Por isso que parece que quando a inflação, né, a gente está vendo um momento de uma inflação muito alta por conta da pandemia, por conta dessa guerra que está acontecendo na Ucrânia e de outros fatores mais. A gente vive uma economia em todo o mundo, não é só no Brasil. Sim. O país está passando, o mundo está passando por um momento bem conturbado no que diz respeito nas economias. Então, esse dinheiro foi para algum lugar. A maioria desse dinheiro está vindo para o Brasil. E olha só, por incrível que pareça. O dinheiro, vê se eu estou enganado, Rafael. O dinheiro ele anda por um fluxo, né? Então, meu irmão, olha que coisa tremenda. E você falou de propósito. Vê se eu estou. Só quando eu concluir isso, provisão para visão. Quando o dinheiro não tem um propósito, o dinheiro te tem. Aí pode ser que seja isso? Aí ele vira um demônio. Aí. Uau, me fala um pouco mais aí agora. Fala aí. Eu vou ler alguns textos aqui. E eu preciso que você anote, que você preste bastante atenção. Primeiro, Eclesiastes 7,12. O texto diz: a sabedoria oferece proteção como o dinheiro o faz. É o texto que está dizendo, não sou eu. Só que o texto vai continuar e vai dizer: mas a vantagem do conhecimento está que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Mas não descarta o dinheiro. O dinheiro não consegue gerar a vida, mas ele consegue te proteger em vários pontos. Se você tem dinheiro, você paga um plano de saúde e não fica na fila do SUS. Come melhor, né? Come melhor e protege a sua saúde. E por aí vai. A questão emocional. Quantas pessoas estão enfermas por causa do dinheiro? Você mora num bairro mais seguro. E por aí vai. Eu tenho pensado, sabe, irmãos? Uma coisa, esse aqui é o metanoia. Então é para mexer mesmo com o nosso entendimento, fazer a gente pensar a palavra. Rapaz, quando alguém fala assim, não, eu não sirvo a Mamon, Mamon não é meu Deus, eu fico pensando, quando eu dependo do dinheiro para fazer alguma coisa, eu não posso fazer por causa do dinheiro, eu tenho entrado em guerra. Porque eu digo assim, irmãos, o dinheiro não pode dizer o que eu posso e não posso. Se Deus é meu Senhor, por que eu devo pedir permissão ao dinheiro?
Só Caramba, uma perspectiva. Eu fico pensando assim, não, cara. Vamos lá, uma perspectiva. Eu preciso ter o domínio sobre. Se você precisa fazer algo que a Bíblia te diz para fazer, como em 1 Timóteo 5, versículo 8 é bem claro. Se alguém não cuida dos seus parentes, em especial da sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Olha aí, gente. Está escrito aqui, 1 Timóteo 5, 8. O texto é claro. Então, eu preciso cuidar da minha família. Então, se você, por falta de dinheiro, não consegue cuidar da sua família, você comete pecado. Uau! E se você tem dinheiro demais e também não cuida da sua família, você comete pecado. Então, se o dinheiro tem um propósito e você se desgovernou todo e não protege a sua família, você é escravo do dinheiro e perdeu o controle do dinheiro e tem menos. Olha isso, coisa interessante. Se você tem muito e ainda assim com muito você não consegue estabelecer o propósito pelo qual o dinheiro serve, proteger a família, realizar sonhos e ajudar pessoas, você também é escravo do dinheiro, você também comete pecado. Uau, olha, minha gente. Esse é um tema muito importante. Eu creio que inicialmente incomoda muito falar. Muito. Porque, na verdade, está em escassez em muitos bolsos, em muitas contas. Eu creio que todos nós, em algum momento da vida, passamos por dificuldades financeiras. Todos. Sim. Todo mundo, em algum momento, né? Só que me parece, Rafael, por ser um tabu, as pessoas acabam amaldiçoando o dinheiro. Ouvi isso, uma frase de alguém, estou tentando me lembrar agora de quem, que diz o seguinte, que o dinheiro não aceita desaforo. Não. Brinca com ele te bate. Então você tem que saber governar. Porque ou você tem o dinheiro ou o dinheiro te tem. Sim. Mas, assim, existem muitas crenças limitantes também, tá? Sim, acredito. Meu pai não teve dinheiro e eu não me sinto autorizado a ter mais que o meu pai. Olha aí, gente. Olha uma crença que isso limita. Acontece muito. Isso está no inconsciente da pessoa. A pessoa não entende por quê. Porque ela, de alguma forma, inconsciente, ela anda por um caminho da dificuldade. Sim. A minha mãe não teve carro, meu pai não teve carro, eu me sinto incapaz de ser maior que o meu pai. Meu pai não teve uma casa, minha mãe não teve uma casa, eu me sinto incapaz. E às vezes a pessoa tem crédito, ela tem score financeiro para fazer o que precisa ser feito. Uau. Ela tem a oportunidade, às vezes o país está com a Selic baixa, taxa de juros baixa, ela não faz porque ela se sente assim, mas será que... Acontece, eu já vi isso como pastor, já vi algumas pessoas que não se sentiam no direito de ter por causa do meio. Isso aí. É uma frase muito forte, gente. Assim, ouça a gente com muito carinho. Eu vou falar uma coisa que vai chocar o público. Essa é para fazer pensar, viu, gente? É para fazer pensar. Depois, vamos botar a palavra aí, aqui, porque o pessoal... Né, próximo já tá aqui. Então, eu vi uma frase seguinte, Rafa. Quer ajudar um pobre, não seja um. É verdade. Tem um provérbio que eu gosto de citar muito. Isso é forte. Depois eu vou pegar aqui, se eu conseguir pegar esse provérbio que está aqui, que diz o seguinte, que uma cidade estava sitiada e por causa de um sábio, aquela cidade foi salva, né? Estou falando com as minhas palavras, foi liberta dos inimigos. Porém, o sábio da cidade era pobre e foi esquecido pela sua cidade porque era pobre. A sabedoria tem sido desprezada por causa da pobreza. Sim. Olha que coisa terrível. As pessoas, infelizmente, irmãos, parece que elas querem ver as obras. Sobre isso que você falou, assim... Tá entendendo? É muito sério isso. Duas coisas sobre essa questão. Assim, a primeira, eu tenho um cara mais sábio com relação ao conhecimento bíblico que eu conheço, ele é mestre de obra. E aí, eu estava com um grupo de estrangeiros... Mestre de obra, viu, gente? O pedreiro, né? O popular, né? Eu falei com um estrangeiro assim, aquele cara ali, ele estava todo sujo. Aquele cara ali é a pessoa com mais conhecimento da palavra de Deus que eu conheço na vida. Aí o estrangeiro falou assim, aquele cara ali, se, e somente se, ele dependesse de conhecimento, ele nunca buscaria aquele homem. Nunca. Nunca. Tem pessoas que não buscam você
por aquilo que vê. Por isso o testemunho, olha só, por isso o testemunho é importante. Quando a gente fala de testemunho, que muitas vezes é melhor, a nossa vida é uma carta. Né? E, gente, isso é para pensar, isso é para a gente pensar, não é? E não é para se desesperar, amém? Então, vamos a um break, já já a gente volta. Se você tem alguém aí que precisa ouvir esta palavra, assistir esse programa, convide. Daqui a alguns minutinhos, melhor, menos de 1 minuto, em 1 minuto, a gente volta para continuar falando sobre esse assunto tão polêmico e tão importante. Amém? Então, já já a gente volta. Fica com a gente. Muito bem, estamos de volta hoje falando sobre esse assunto polêmico e de tão grande relevância para a minha vida e para a sua vida, que é sobre finanças, que é sobre o dinheiro. Eu estava falando aqui antes do intervalo, Rafael, sobre o sábio, né, que está lá em Provérbios. Não, Eclesiastes, tem Eclesiastes que ele ajudou a salvar uma cidade, mas porque era pobre foi esquecido. Olha que coisa interessante. Aí eu falei do testemunho, que pessoas muitas das vezes não chegam até a pessoa por causa do mau testemunho. Sim. Se o mau testemunho afasta uma pessoa, o bom testemunho atrai? Certamente. Se tem algo especial, né? Em todas as áreas, o salmista dizia assim, que tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Às vezes eu oro isso, irmãos, assim, falo, Senhor, que tudo que há em mim, a minha carteira, que é minha conta, que é minha saúde, que é minha conduta, que o meu caráter, que tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Verdade. Sobre essa questão do testemunho, é interessante se perguntar por que a maioria dos empresários eles se convertem em igreja pequena e logo depois vão para a igreja grande. Já parou para pensar nisso? Isso acontece muito. Existe um pensamento na cabeça do empresário que é: por que esse pastor está fazendo campanha para comprar um quadro de R$100? Por que esse pastor está fazendo campanha para comprar 2 cadeiras de criança de R$40? Por quê? Porque na empresa dele, ele administra o dinheiro dele. Ele sabe como se gera o recurso. Ele sabe o quanto ele dizima. Ele sabe o quanto a igreja recebe. E ele fica pensando assim, meu Deus, será que não tem condições de comprar uma cadeira? Tem que pedir de novo? Não entra, né? E ele fica pensando, cara, ele quer alvos grandes. Desafios, né? Grandes, como a empresa dele é grande. Ele não quer entrar num desafio para comprar uma cadeira. Ele quer entrar num desafio para comprar todas as cadeiras da igreja. Aí ele vai para um lugar maior, né? Ele não quer entrar num desafio para comprar uma televisão para a sala das crianças. Isso é forte, hein? Ele quer entrar num desafio para comprar um LED da igreja. É nesse tipo de desafio. Para enviar um missionário para a Europa, para a África. Ele quer grandes desafios. E desafios imensos que estejam do tamanho dele. Perfeito. E ele fica pensando assim, caramba, a igreja tem 10 mil de entrada, 20 mil de entrada, 50 mil de entrada, 500 mil de entrada, 1 milhão de entrada. Pô, ele está fazendo campanha para comprar 10 cadeiras. Não, tem alguma coisa errada nisso aí. Então, assim, a cabeça dele de empresário começa... coisa interessante. Ele se converteu lá.
ele ama aquela igreja, Uau. ele ama aquele pastor, mas ele não vai ficar ali. Eu preciso de um desafio. Eu costumo dizer que não espere, meus irmãos, um problema chegar para você crescer em fé. Sim. É melhor crescer, botar a prática da palavra para crescer em fé por meio de um desafio do que por meio de um problema. O texto bíblico que está aqui revela exatamente o que você falou. Compartilha pra gente aí. Eclesiastes 11, capítulo 4. Quem fica observando o vento nunca plantará, e quem fica olhando as nuvens nunca colherá. Uau. Não espera, não. Semeia. Ah, mas semeia. Ah, mas semeia. Ah, mas veio a inflação. Semeia. Mas o coronavírus. Semeia. Não interessa o que está acontecendo. Semeia. Eu não tenho condições de semear muito. Semeia pouco. Eu não tenho... Semeia o mínimo possível. Mas sempre semeia. Não fique esperando o melhor vento. Não fique esperando a nuvem ir embora. Não fique esperando. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Você falou aí, né, nessa questão tem um pouco e tal, né? Geralmente a dívida é uma grande válvula, né? É o furo do saco. Sim. Você pode do sactel, Sim. né? Então, qual dica você pode nos dar, Rafael, para que os nossos irmãos que estão nos assistindo, para todos nós, para mim também, porque em algum momento isso acontece, viu, irmãos? A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. O rico, o milionário, ele tem a aflição dele. O pobre, o morador de rua ou a pessoa salariada também tem aflição. Sim. Todos temos aflição. Só que se você puder escolher, você quer ter aflição aonde? Escolhe o perrengue que você quer passar. Amém? Mas vamos lá. Rafael, nos dá algumas dicas de como sair das dívidas. Porque as dívidas têm sido, sabe, um grande vilão. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, preste bem atenção. Sabe o que é melhor do que um milagre? Sabe, Rafael? Pastor Rafael, o que é melhor do que um milagre? É ser o condutor do milagre. Muito bom, mas eu costumo dizer que melhor do que um milagre é você não precisar de um. É, verdade. Porque se você precisa de um milagre é porque você está numa situação muito difícil. O povo no deserto, ele verdade. viveu maná. O maná que era para 7 dias durou 40 anos. Não era o plano de Deus, não era a vontade de Deus o maná. Sim. O maná era para um tempo. Específico. E na terra prometida não tinha milagres. Era plantar e colher. Era a bênção do Senhor. Uau! Não é uma bênção. Eu tenho foi uma bênção. Um carro é uma bênção? É uma bênção. Mas quem tem a bênção do Senhor, irmãos, planta e colhe. Verdade. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não traz consigo dores. Sim. Então, essa é melhor do que o milagre. É ter a bênção do Pai. É ter a presença do Senhor. Porque tem crente que fala assim, não, melhor do que o milagre é ter o dono do milagre. Amém! Mas, irmão, tem gente que tem um dom do milagre, mas só vive no perrengue. Não vive o milagre. Não, pior não é viver o milagre. É não ser agente de milagre. Sim. Mas fala aí, fala pra gente aí. Eu dei essa porque eu precisava falar isso. Estava aqui, ó. Não, existe um texto bíblico. Dívidas, né? vamos Assim, lá. Vai nos orientar muito nisso, né? Provérbios 21, versículo 5, vai falar: os planos bem elaborados, eles te levam à fartura. Não, mas lê a novamente. pressa Não, lê sempre de novo. acaba na miséria. Não, de novo. Provérbios 21, Provérbios, está escrito na Sim. Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Uau! Primeira coisa, planeje. Segunda coisa, controle o seu orçamento. O seu orçamento não tem que se adequar à sua vida. É a sua vida que tem que se adequar ao seu orçamento. Se você não tem reserva de emergência, construa uma. Porque se você não tiver reserva de emergência e passar por tempos difíceis, você não vai poder continuar vivendo a vida que você vive sem construir uma montanha de problemas para você. Uau. Então, assim, o controle do orçamento é a base de qualquer coisa, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Seja você um funcionário, seja você um funcionário público, seja você um empreendedor, um grande empreendedor, não interessa quem você Glória é. a Deus. Se você não controlar o seu orçamento, a coisa desanda. Controle de orçamento é para pessoa física. Aonde eu moro, quanto eu gasto, né, de moradia, quanto eu gasto de alimentação, quanto eu gasto de transporte, quanto eu gasto de lazer.
Então você precisa saber exatamente do 100% que você ganha, o quanto o fluxo do seu dinheiro, o fluxo do meu dinheiro vai 15% para uma coisa, 10% para outra, 20% para outra. Você tem que entender o fluxo do seu dinheiro, né? Para onde o seu dinheiro está indo. Quando você olha o fluxo do seu dinheiro, você percebe, caramba, eu estou gastando 40% com moradia. Não, está errado. Eu preciso gastar 25%. O que eu vou precisar fazer? Renegociar o meu aluguel? Pode ser. Eu vou ter que mudar de rua? Pode ser. Eu vou ter que mudar de bairro? Pode ser. Eu vou ter que mudar de casa? Pode ser. Isso é interessante que até a oração ela tem destino. Sim. Ela tem um foco certo para a oração. Sim. É interessante que eu ouço alguns amigos, né? Eu conheço muitos amigos e muitos também trabalham nessa área, e pastores também, é uma coisa que eles falam sempre. É importante você saber o quanto você precisa colocar diante de Deus. Apresentar diante de Deus a sua petição. A petição é um pedido claro e específico. Sabe o que é interessante? Provérbios 27 e 23 é um texto muito ligado a pastores. É o texto que vai falar sobre a questão das ovelhas, né? Esforça-te para saber bem como as suas ovelhas estão. Esse texto aqui, ele é muito utilizado por membros para falar dos pastores. Os membros falam assim, pastor, não, mas você tem que procurar saber como é que as suas ovelhas estão. Está escrito na Bíblia. Mas não é isso que o autor do provérbio quer dizer. O autor do provérbio está dizendo aqui o seguinte, você que trabalha com ovelha, precisa saber como a sua ovelha está. Você que trabalha com madeira, precisa saber como as suas madeiras estão. Você que trabalha com uma marmoraria, precisa saber como o seu mármore está. Você que trabalha com animais, precisa saber como seus animais estão. Você que trabalha vendendo alimentos, precisa saber como seus alimentos estão. Como eles saem do fornecedor, como eles chegam aqui, como eles estão sendo armazenados, como eles estão sendo vendidos, qual é a margem de lucro. Você precisa saber do seu negócio. Uau, que legal, glória a Deus. Então, assim, como você mesmo falou, né? É importante saber até pelo que orar. Exatamente. E isso está muito legal, o nosso programa hoje. Vamos para um rápido intervalo. Eu queria que você compartilhasse essa programação com alguém. Chame alguém. Eu creio que essa é uma palavra tremenda. A gente está vendo aqui a palavra de Deus, instruções de sabedoria e de conhecimento. Tem a tríade da vida. Depois tem lá no meu canal do YouTube, tem um devocional lá no PR, Jorge Moraes Leão, que eu falo ali sobre a tríade da vida, que é o conhecimento, sabedoria, conhecimento e entendimento ou discernimento. Essas três coisas é a tríade para sustentar a vida. Depois assistem lá, mas vamos a um... Glória a Deus, a Sandra está aqui deitada, que ela está com problema de ciático, não consegue sentar. Isso vai sair agora, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, Covid, nós te destruímos. Pai, em nome de Jesus aqui, eu te agradeço pelo do Pedro, Senhor. Libera essa ovelha aqui, Senhor, de tua cura. Nós destruímos agora, Todo espírito de enfermidade sai dela, coluna ajustada, coluna restaurada em nome de Jesus. curada, no poder do nome do Senhor Jesus. Tava tudo inchado. Faz o movimento que você não fazia, que doía até, ó, virar assim, ó. Ele orou por mim e eu fui curado na hora. Você não respirava desse jeito. Doía pra respirar. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, que lindo louvor, não, amados? Estamos de volta hoje aqui no programa 180 Graus Metanoia. Está comigo aqui o pastor Rafael Rocha, meu hoje convidado ilustre para essa programação, falando de um tema muito importante. É tão importante que pessoas fogem de ouvir e falar sobre esse assunto, que é sobre finanças
e dinheiro, ainda mais no meio evangélico. Falar de dinheiro, e meu irmão, as pessoas têm comichões no ouvido. E, pastor Rafael, a gente está falando aqui sobre a importância, né, de saber lidar com o dinheiro. Né? E uma coisa que é interessante, que eu vi isso de um contador, que ele fala, cara, a maior dificuldade de algumas pessoas é encarar o orçamento. Parar, ele sabe que o negócio está ruim. É ele chegar e falar, botar no papel. Isso é muito real. Isso a maioria, acho que o maior, talvez seja um dos maiores, uma das maiores barreiras para começar a organizar o orçamento, né? É você sentar com a sua esposa. Sim. Meu irmão, eu falo por experiência, né? Eu estou em alguns anos de casado com a pastora Kate, um beijo dela para vocês, meu filho Juan, minha filha Maria, e todo o início de casamento, toda caminhada passa por momentos de dificuldade financeira, né? Os imprevistos da vida, as mudanças e tal, enfim. E, meu amigo, falar de finanças junto com a esposa, é fácil, meu irmão, não é fácil. Enquanto não se tem maturidade, com a maturidade você já tem que ter uma certa habilidade para lidar, porque dinheiro também é emoção. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa tem o entendimento, sabe como fazer, mas o que dirige a vida financeira são as emoções. Sim. Não estava nem planejado falar sobre isso, mas isso é algo muito importante, né? Tem pessoas que gastam pela emoção, né? Tem a emoção das crenças, que é aquela emoção inconsciente que traz o medo de investir, traz o medo de conquistar, e tem gente que não... Isso é muito sério. Isso é muito espiritual. E a gente estava aqui, né, ouvindo esse louvor tremendo e para pensar que alguém teve que ofertar para que esse louvor, para que essa transmissão, para que essas palavras chegassem até você. E certamente alguém que Deus prosperou. Sim. Mas falando aqui, como eu falei, do orçamento. Caralho, esse orçamento, Rafael. Como é que é isso? Fala pra gente. Dá umas dicas pra gente aí. Assim, primeiro é difícil porque já pensou, o empresário está lá, trabalha, se esforça, criou uma empresa, o faturamento dele é de 100 mil, 200 mil, mas ele não está conseguindo ver a coisa acontecer, ver o dinheiro. Ninguém manda nele. Só que o orçamento vai confrontar ele com força. Uau. Então ele quer fugir disso. A pessoa está lá, é um médico, é um advogado que ganha por faturamento, e aí está lá 50, 60, 100 mil reais por mês, só que ele também gasta 50, 60, 200 mil reais por mês. Aí vê a conta dele negativa. Imagina a pessoa que ganha 100 mil e vê a conta negativa. Uau. Imagina como é difícil encarar o orçamento. Imagina para um funcionário público que estudou aí, sei lá, 4, 5, 6 anos, está num concurso de 12, 15 mil reais, não sabe lidar com números, não sabe mexer com o seu orçamento. Como você muito bem falou, gastar é basicamente emocional, né? Você gasta porque está chateado, gasta porque está feliz, gasta porque... E vai gastando. Tá mal, Tá aqui em cima, gasta, tá aqui embaixo, gasta. Olha que viajou, tá alegre demais, gasta. A viajou. pessoa gasta sem dinheiro, né? Gasta sem dinheiro. Porque hoje, assim, a coisa mais fácil que tem é gastar sem dinheiro. Gastar sem dinheiro. A pessoa mora no interior, né? Mora no interior, ela dá um jeito de... Ou ela, se ela não gastar com dinheiro, ela gasta com a saúde de alguém, né? Gasta, de alguma forma ela vai gastar. Só que o que ela não entendeu é que ela vai ter que responder, e aqui é uma chave muito forte, tá? Aqui eu preciso que você preste atenção nisso, porque isso aqui é uma chave muito forte. Muitas vezes nós gastamos todo o nosso dinheiro hoje porque nós esquecemos que daqui a 30 anos eu mesmo vou ter que responder para mim mesmo o que eu fiz com aquele dinheiro há 30 anos atrás. Você vai ter que responder para você mesmo daqui a 30 anos o que você fez com aquele dinheiro que era seu, Caramba. Mas só que daqui a 30 anos... Que tremendo isso, hein? E sério, que você isso, gastou tudo há 30 anos atrás. Olha só, gente. Você daqui a 30 anos vai perguntar para você mesmo, cadê a minha casa que você não comprou? Cadê a minha viagem para a Europa que você nunca me deu?
Cadê a minha saúde que você não comeu bem porque você dizia que não tinha dinheiro? Olha, tem um texto em Coríntios, é um texto muito conhecido, né, que fala aquele que semeia pouco, pouco colhe, aquele que semeia muito, muito colhe. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9. E no versículo 9 do capítulo 9, está escrito assim: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso está dentro do contexto da semeadura. Que Deus, na sua justiça, dá a semente para todos. Só que tem uma coisinha. Fala aí, acrescenta aí, Rafael. Traz aí pra gente. Para que eu consiga dar, eu preciso ter. Então, mas olha o que Deus deu ao pobre. O que Deus deu ao pobre? O texto fala, dentro do contexto assim, Deus deu ao pobre o quê? A semente. Deus não é injusto. Alguém fala, eu nunca tive... Deus não é injusto. Em algum momento Deus deu a semente. Mas o que a gente tem que fazer com a semente? É o que diz o texto. Não pode comer. Não pode comer. Talvez aquele salário que você tenha, talvez o salário que a gente tem, não seja ainda o fruto de Deus para a sua vida. O pão que come e a semente é o semeador. É, exatamente. Olha que coisa interessante. Só que eu vejo muita gente comendo semente. Olha aí, isso é uma chave. Porque Deus, por que eu estou falando desse texto, que me veio aqui ao coração, esse texto? Porque alguém pode dizer, Deus não tem... Nem todo mundo tem que ser rico. A gente não está falando de ser rico. Não. A gente não está falando de ser rico, de ser milionário, de ser rico. Não, está falando de viver uma vida. Sim. Uma vida abundante, porque a abundância e a vida de prosperidade não é ter muito dinheiro. Eu digo que aprendi isso até com o meu pastor, que uma vida próspera é você poder pagar um plano de saúde e não precisar usar. Sim. Isso é prosperidade, você não precisa usar. É você poder... Tem gente que faz aquela oração, eu só peço ao Senhor o necessário, o suficiente. Meu irmão, o suficiente não abençoa ninguém. Sim. O suficiente não cumpre propósito. O suficiente só paga as tuas contas e no final acabou. Suficiente Está tudo pago, mas tu não abençoa alguém. Você não pode ofertar na vida de um missionário. Você não pode enviar. Você não pode investir num programa como esse, que está abençoando, despertando a sua vida por causa do... E nosso Deus é um Deus mais que suficiente. O mais bem-aventurado é aquele que dá, não que recebe. E para dar tem que ter. Tem que ter. Meu Deus do céu, eu não gosto de dar... Gente, pelo amor de Deus. Mas Deus deu. É tão tremendo isso, que antes de Deus criar o homem, primeiro Deus preparou tudo. Sim. E falou, administra agora. A primeira lei, sabe qual foi a primeira lei de Deus na Terra? Ordem. Sim. Ordem. Foi haja luz e Deus ordenou todas as coisas. Sim. Tem a ver com ordem. E planejamento tem a ver com ordem, com orçamento certeza. Tem a ver com orçamento e ordem e misericórdia. É um princípio para a prosperidade. Para pensar nisso, a gente está falando com pessoas que têm todo tipo de faturamento, todo tipo de salário aqui. Talvez numa situação difícil, né, por conta de todo esse momento agora. Não, a gente tem desde o desempregado está ouvindo a gente, ao empresário que fatura 100 mil, 1 milhão, também está ouvindo a gente. Então, é importante pensar que o salário é importante, mas se você não souber orçar o seu salário de uma forma inteligente, orçar o seu salário de uma forma que você consiga carregar parte do seu salário para te proteger no dia da adversidade, a gente não precisa ir muito longe, gente. Gênesis capítulo 1 vai falar claramente sobre isso. Anos de fartura e anos de escassez. Uma orientação foi dada de forma clara a Faraó, de forma clara. José vai dizer, se planeje, poupe, guarde, faça armazéns de cereal. Guarde para que no tempo da escassez o Egito tenha e todos os outros povos tenham aonde comprar. Olha que coisa, olha o propósito aí. Não era só para o Egito ter comida. As pessoas... como prover. Exatamente. Olha provisão para visão. E não era dar não, tá? Era vender. Porque se o Egito não tivesse feito o que fez, nem lugar para comprar teria. Olha, e isso me lembra, sabe o quê? Me lembra de Eclesiastes 11, versículo 1 e 2. Atira o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias
o encontrar... Gente, eu durante muito tempo fiquei pensando assim, cara, pão, água, mas esse negócio, alguma coisa tá errado. Mas sabe o que é interessante? Se você for pegar a Bíblia para ler, a palavra pão, muitas vezes, ela pode se confundir com o próprio trigo. O pão é o trigo processado. Nesse tempo, as pessoas elas plantavam e colhiam. Provisão, não é isso? Seria provisão? Então, quando uma pessoa... O que o Eclesiastes está dizendo para nós? O que o sábio está dizendo para nós? Aquele cara iria trabalhar, porque o que enriquece não é o trabalho. O que enriquece é o trabalho depois do trabalho. É quando você empreende que você começa a ficar rico. Eu não conheço ninguém que ficou rico com o trabalho. Ninguém. É verdade. Ninguém. Eu não conheço nenhuma pessoa que ficou rico com o trabalho. Uau. Só empreendendo. O metanoia. Tô entendendo porque o programa 180 graus de metanoia, ó, fazendo a gente, Então a pessoa vai lá e ela trabalha na lavoura. A pessoa trabalha, o trigo cresce, ela colhe, entrega a parte dela para o seu chefe. Mas as águas continuam lá. Então ela pega parte do seu trigo, planta novamente naquelas águas que ainda não secaram, mas aquele plantio é dela. Lança o teu pão sobre as águas. E a partir daquele momento ela tem parte do que ela trabalhou e ela vai ter tudo o que ela plantou. O texto continua dizendo o seguinte, depois de muitos dias o acharás, mas agora é o teu. O versículo 2 diz, reparte com 7 e até com 8, porque você não sabe que desgraça sobrevirá sobre a terra. Gente, o que mais tem na Bíblia é textos dizendo que as pessoas morreram de fome. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue entender, ou a gente não consegue perceber isso? Porque a 100 metros da sua casa tem um mercado com 7 toneladas de alimento. Mas nessa época aqui, se você não fizesse um orçamento bem planejado, morreria. Porque ninguém ia te dar nada, ninguém ia te vender nada, porque não tem. A Bíblia vai falar várias vezes, faltou, só chovia 2 vezes, entre março e abril, e entre setembro e novembro. Chuva temporã e tardia, seródia, né? Se faltasse uma chuva eram 7 meses sem chover. Se não choveu, não tem comida. Para pensar no tempo que ficou 3 anos sem chuva. Meu Deus do céu. Então, querido, prospere, cresça, empreenda, faça isso, porque isso vai proteger a sua família. Uau, aleluia, que tremendo. Poxa, Rafael, que tremendo esse momento. Eu creio que está abençoando demais as nossas vidas, a vida dos nossos telespectadores, mas nosso horário está terminando. Você falou agora no finalzinho sobre a semeadura, sobre lançar o pão sobre as águas. O que enriquece não é o trabalho, é o que você faz após o trabalho, é o extra, é o plus, é o que você faz com aquilo que você já colheu. Isso é muito tremendo e o texto muito conhecido no nosso meio cristão está em 2 Coríntios capítulo 9, que diz que e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Aí o versículo 7 diz assim, cada um contribua segundo propôs no coração. Não está dizendo propôs no bolso, não está dizendo propôs, conforme propõe daquilo que você vê na carteira. O que Deus está falando aqui? Que Deus dá a semente para todos. Verdade. Então, você sempre vai colher daquilo que você semeia. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você tem estudado, está estudando e investiu nisso, certamente disso você poderá tirar algum bom fruto. Talvez você fale, pastor, mas eu nunca estudei. Mas eu não tive oportunidade de estudo. Ok, mas você ainda está vivo. Deus ainda conta contigo nessa terra. E do Senhor é a terra e a sua plenitude. E Deus deu ao homem para governar. Eu creio que Deus já tem sementes, para você nesse tempo. E se você tiver a sabedoria, pedir ao Senhor, porque sabedoria deve ser pedida. Senhor, me dá sabedoria. Eu creio, meu irmão e minha irmã, que você vai prosperar. Não falando de enriquecer, você vai ter para dar. Você vai ser um abençoador. Que nesse mesmo texto fala assim, no versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Aí o propósito, a fim de que, tendo sempre, em tudo,
Olha, em tudo. Sabe o que é tudo no hebraico? Tudo. Em tudo. O tudo o quê? Toda a suficiência. Abundez em toda boa obra. Uau! Glória a Deus! O dinheiro é para nos servir. Quando você tem o dinheiro como propósito de servir, meu irmão, certamente não vai faltar, não haverá escassez. Agora, nós não devemos deixar nos tornar escravos por conta das necessidades do dinheiro. E eu creio que esse programa está trazendo uma metanoia, 180 graus de visão para aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero voltar a repetir, Rafael, esse é o nosso tempo. Sim. Jesus Cristo está voltando e o Senhor está investindo na sua igreja a fim de que muitos sejam alcançados. Vamos terminar aqui. Pastor Rafael Rocha, obrigado mais uma vez por aceitar esse convite, por nos abençoar. Eu queria que brevemente você desse suas considerações finais. Onde o pessoal te encontra, Pastor Rafael? Eu agradeço o convite, agradeço a sua atenção. Espalhe essa mensagem no maior número de pessoas. Meu nome é Rafael Rocha. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, eu estou como PR_Rafael Rocha. É só procurar lá, PR_Rafael Rocha. Aleluia, glória a Deus. E vocês foram abençoados por meio desta entrevista? Eu creio que sim. E, sobretudo, desafiados. Amém, amados? O desejo do Senhor é nos abençoar. E a ordem é um princípio para a prosperidade. Eu creio que estas palavras vieram do trono de Deus, nos preparando para um novo tempo e um novo ciclo. Glória a Deus. Eu quero te dar uma boa notícia agora, dizendo que na próxima segunda, a última segunda-feira deste mês de abril, nós estrearemos o quadro Vivendo Naturalmente o Sobrenatural. Isso mesmo, se você conhece alguém que está enfermo, alguém que precisa de cura, esse é o lugar, esse é o canal para você acessar. Então, na próxima segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui juntos para este programa maravilhoso, com esse quadro especial que faremos todas as últimas segundas-feiras de cada mês. E o convidado para a próxima semana será o pastor Rodrigo Ramos, que estará ministrando uma palavra num bate-papo e estaremos orando por todos os enfermos. Então, você e a sua família são os nossos convidados. Antes de orar, eu quero pedir a você que compartilhe, fale dessa programação e também nos siga nas redes sociais. Temos aqui, como você está vendo aqui abaixo, o Instagram do programa 180 Graus Metanoia. Você poderá enviar seu pedido de oração, compartilhar aí a sua experiência, tirar uma foto, marcar a gente aqui por esse Instagram, que vai ser esse nosso ponto de contato inicialmente. E também tem o meu Instagram aqui, que você poderá também me seguir nas redes sociais. E nosso programa está terminando aqui. Eu creio que você foi tremendamente abençoado, mas eu quero fazer uma oração por você. Você quer uma oração? Então ore comigo, põe a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. E eu declaro sobre a vida daqueles que estão comigo, Senhor, nesse momento conectados, que ouviram a tua palavra. Eu declaro que a sua palavra não voltará vazia, antes cumprirá o propósito pela qual ela foi enviada. Eu declaro que a palavra do Senhor encontrou terras férteis para prosperar em todos os planos que o Senhor preparou para este dia. Eu oro, abençoa a vida dos meus irmãos. Senhor, visita a vida emocional, Pai, para que eles possam ter equilíbrio em tudo aquilo que eles deverão fazer a partir de agora. Dê graça, dê força. Eu oro a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Esse é o tempo de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus nos guardou numa pandemia e sei que Ele tem coisas grandes preparado para mim e para você. Então, me despeço dizendo que Deus te abençoe muitíssimo e até a próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na TV Itapetinga. Um forte abraço. Tchau, tchau.